Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo hoje a gente vai conversar um pouco sobre como acessar diretamente do QGIS a base de dados do censo do IBGE através do plugin IBGE Censo. Mas antes da gente ir para o vídeo, se você está chegando aqui agora no canal e ainda não está inscrito ou inscrita, ou se você volta e meia vem dar uma olhada nos nossos tutoriais aqui, mas ainda não se inscreveu, aproveite aqui agora, antes da gente começar o vídeo, clica no botão inscrever-se e dá uma força pra gente aqui no nosso canal. E também já pode deixar um like, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. Uma atividade muito comum no processo de produção de mapa, quando a gente está fazendo algum diagnóstico municipal ou um levantamento, uma caracterização inicial de algum município que eu precise utilizar dados oficiais, a gente sempre vai recorrer na maioria dos casos a gente recorre ao IBGE para os dados mais gerais, beleza? E aí normalmente a gente faz o que? A gente vai no site do IBGE, baixa as camadas vetoriais do município, claro que isso a gente faz uma vez só, se a gente mantiver essas bases organizadas no nosso computador, então eu sempre posso consultar isso lá. Mas vamos supor que a primeira vez a pessoa vai fazer, ela vai no site, baixa a camada do vetor, né, com os limites municipais ou setores censitários, e depois acessa os dados do censo, baixando ali as tabelas, né, as tabelas com as variáveis, né, os dados das variáveis do censo. Geralmente essas tabelas estão ou formato Excel ou no formato CSV, e aí o que, é que a gente faz? Traz o CSV para o QGIS e faz o processo de join, juntando ali a minha informação do censo, das minhas variáveis, com a minha informação vetorial dos limites dos setores censitários ou os limites municipais. Aí vai depender da forma que você vai trabalhar esses dados. Então dá um certo trabalhozinho, é um processo um pouco longo, beleza? E aí, pensando em simplificar um pouco isso, a gente tem hoje o plugin IBGE Censo, que já poupa e muito esse tempo que a gente levaria baixando essas camadas lá no site do IBGE, baixando esses dados, beleza? Pelo menos para os dados mais gerais, as pesquisas mais gerais do censo. Aquelas situações que a gente precisa de dados de pesquisas mais personalizadas, tem o Sidra, que você pode recorrer, né, que é também do próprio IBGE, onde a gente monta ali a nossa pesquisa e ele vai montar a nossa tabela personalizada de acordo com os dados que a gente quer. Mas isso é um outro assunto, beleza? Mas para os dados mais gerais do censo, pesquisas mais simples, a partir onde a gente vai acessar, eu preciso acessar apenas as variáveis, a gente já tem hoje esse recurso do plugin IBGE Censo. E por ser um plugin e não é um plugin padrão do QGIS, a gente precisa realizar a instalação antes de utilizá-lo. E aí, como a gente vai fazer isso, eu venho aqui no menu Complementos, Gerenciar e Instalar Complementos. Ele vai fazer uma busca aqui nos repositórios e vai abrir a tela de instalação dos complementos. Você vai digitar aí na busca IBGE e ele vai trazer aqui Censo IBGE. Beleza? Eu já tenho o plugin instalado aqui no meu computador, então aqui, ao invés de estar aparecendo a opção instalar complemento, ele está aparecendo desinstalar. Para você aí vai aparecer instalar complemento, beleza? E aqui eu tenho algumas informações mais gerais a respeito do plugin. Como eu falei aqui, o autor, Carlos Eduardo, a versão do plugin, beleza? Alguns marcadores e aqui o resumo explicando mais ou menos o que é o plugin. Então você clicou aqui em instalar, ele vai executar a instalação, finalizou a instalação, pode clicar aqui em fechar. E aí ele vai criar esse íconezinho aqui, ó, IBGE Censo, aqui na nossa área de barras de ferramentas. Basta dar um clique no ícone, no botão Censo IBGE, e aí ele vai abrir essa tela de configuração, beleza? Então eu tenho aqui Censo 2010 e tenho o Censo 2000 que ainda está em desenvolvimento, tá? Então aqui a gente tem acesso apenas aos dados do Censo 2010. E aí a primeira configuração que a gente pode fazer é definir qual estado que eu vou baixar as informações, tá? Então, clico aqui, eu tenho a lista dos estados, eu vou baixar aqui a informação do estado da Bahia, e aqui também de forma opcional eu posso definir um município específico para minha pesquisa, ou eu posso, se eu não marcar aqui, ele vai baixar os dados do estado todo,
Eu vou escolher aqui o município de Salvador só para ilustrar o plugin. Então eu venho aqui, cadê? Salvador. Pronto. Selecionei o estado, selecionei o município. Aqui agora a gente vai selecionar a tabela que eu quero acessar. Tá? Então eu clico aqui tabela, vou escolher, eu tenho essas opções aqui de tabelas do censo. Então eu tenho domicílio, responsável por domicílio, alfabetização, cor ou raça, relação de parentesco, e aí você vai escolher a tabela que você vai utilizar. Eu vou pegar aqui domicílios, características gerais. Quando eu seleciono aqui a tabela, ele vai carregar nessa área aqui as variáveis as variáveis que pertencem a essa tabela específica, que no caso aqui é domicílio, características gerais. Tá? Então, eu tenho a opção de baixar todas as variáveis, que são 241 variáveis, certo? Como eu posso escolher variáveis específicas para acessar aqui na minha camada. Tá? Eu não preciso selecionar todas. Então, como eu faço? Eu clico na variável que eu quero e aqui embaixo, em variáveis selecionadas, eu vou clicar nesse primeiro botão aqui, que é uma setinha só, tá? Que é mover as linhas selecionadas. Então, quero a variável 1, a variável 3 e a variável 6. Tá? Selecionei as três aqui segurando Ctrl, segurei Ctrl, cliquei na variável que eu quero e ele agregou aqui na minha seleção. Então selecionei as variáveis específicas e vou clicar aqui nessa setinha solitária. Pronto, cliquei nessa setinha, ele vai trazer apenas as variáveis que eu selecionei. Se eu quiser trazer todas as variáveis de uma vez só, basta eu clicar nesse botão maior aqui com essas três setinhas, que aí eu não preciso nem selecionar, ele vai trazer todas as variáveis aqui para a nossa configuração, beleza? Mas por enquanto vamos trabalhar só com essas quatro aqui, só para ilustrar o processo. Mas aqui embaixo a gente tem mais algumas opções. Eu tenho aqui o botão documentação e manual. O botão documentação, assim como o botão manual, eles vão abrir, cada um vai abrir um PDF, o PDF de documentação, que vai trazer a base de informações do Censo 2010, né, vai trazer lá os conceitos que foram utilizados no censo, a metodologia, os conceitos, a metodologia por trás das variáveis e tal. E aqui o manual, quando você clicar, ele vai abrir um PDF com o manual de uso do plugin. Então esses dois aqui, eles não são informações para o processamento que a gente vai fazer, mas são interessantes, principalmente a documentação. É interessante você ter, porque você conhece também o processo por trás do levantamento aqui dessas variáveis. Tá? É bacana a gente dar uma olhada para facilitar até o processo, como a gente vai trabalhar com cada variável, para a gente entender melhor o objetivo de cada variável, beleza? Aqui em categorizar soma de dados, eu posso definir uma variável que vai gerar uma simbologia para minha camada, que é o mesmo que a gente pode fazer acessando as propriedades do shape, indo lá em simbologia e categorizar a minha simbologia. O que é essa categorização? Ele vai buscar dentro da minha tabela de atributos o meu atributo, de onde ele vai criar a simbologia, onde ele vai buscar as informações do atributo e vai criar uma simbologia, por exemplo, por cor, ele vai colocar uma cor específica para cada valor daquela coluna ali, daquele atributo. Beleza? Então, por exemplo, se eu escolher aqui domicílios particulares, que é a variável 1, e domicílios coletivos, clicar aqui em categorizar soma, então quando eu carregar essa camada aqui, ela já vai ficar simbolizada, categorizada a partir da variável 001, beleza? Então ele vai criar uma diferenciação de cor a partir dos valores existentes dentro do atributo da variável 001, beleza? O dividir por, eu posso escolher uma outra variável aqui que vai ser o parâmetro de divisão dos valores da variável 001, certo? Eu posso fazer uma normalização da variável de categorização por alguma outra variável que está selecionada aqui. Para o nosso exemplo, eu vou manter só a categorização a partir de uma variável, tá? Mas aí vocês podem ir testando essa normalização de acordo com a sua necessidade, de acordo com o objetivo que você quer alcançar do seu mapa, da sua análise, beleza? Então, por fim, a gente tem aqui carregar camadas adicionais, que aí são as camadas município, distrito e subdistrito. Por que isso? Porque
vamos lembrar que a camada que vai ser baixada aqui, o censo ele trabalha por setor censitário. Então a nossa camada vetorial que será baixada aqui é a camada de setor censitário. Se eu for precisar das camadas adicionais, limites do município, distrito e subdistrito, basta eu clicar aqui em carregar camadas adicionais, beleza? Para o nosso exemplo eu vou manter sem marcar, porque eu quero apenas a camada dos setores censitários com as informações das variáveis que a gente selecionou aqui agora. Então, terminei a minha configuração, clico aqui em OK e aguardo o processamento e o carregamento. Pronto, ele já carregou aqui, tá vendo? Os limites dos setores censitários, simbolizados a partir da minha variável 001, beleza? Então eu tenho aqui uma categorização por cor e aqui eu tenho as faixas dentro da variável 001. Então se eu for aqui agora nas propriedades, for aqui na simbologia, tá vendo? Ele está graduado, ele criou uma simbologia graduada a partir do valor da categoria e criou aqui essas nossas classes, beleza? Eu posso mudar isso aqui também, eu posso depois em cima disso aqui criar uma nova simbologia a partir do que eu necessito, tá? Ali foi só para a gente ilustrar que eu já posso fazer essa carga a partir, já posso gerar uma pré-simbologia a partir da minha carga inicial, beleza? Então, se eu abrir aqui agora e a gente verificar a tabela de atributos, eu tenho aqui todas as informações, tanto as informações padrão que já vinham quando a gente baixava apenas a camada do setor censitário, o meu shape do setor censitário, bem como agora as informações das variáveis que a gente selecionou, tá vendo? Domicílio variável 001, eu tenho aqui a informação da tabela e qual é a variável. Domicílio 01 variável 003 e aqui a 006 e por fim acho que foi a 008, né? A outra variável que eu selecionei. Beleza? E aqui ele criou um campo de categoria porque a gente adicionou lá a categorização. Tá? Então, aí fica a critério. Você pode baixar sem a categorização e depois você cria a sua simbologia aqui no QGIS. Lembrando que o campo da variável, vamos voltar aqui, o atributo das variáveis são campos de texto. Por padrão, ele vem aqui no formato de texto, apesar da informação do dado ser um dado numérico, mas o formato do campo ele é configurado como formato de texto. Caso você precise criar uma simbologia que precise da informação no formato numérico, você tem que fazer a conversão desse valor. Foi o que aconteceu aqui. Quando a gente configurou lá no plugin que eu queria uma categorização a partir da variável 001, ele criou um campo categoria, certo? E converteu o meu campo de texto, que eu tenho o valor 187, continua o valor 187, mas aqui agora eu tenho um campo numérico. E aí a partir desse atributo aqui, né, que eu tenho um formato numérico, é que eu consegui criar uma simbologia de forma graduada, certo? Porque lembrando que a simbologia graduada ela só vai trabalhar com campos numéricos, tá? A simbologia categorizada é que trabalha com campos do tipo texto, beleza? Então, quando eu defini lá no plugin, lá no início da minha configuração, que eu queria uma categorização a partir da variável 001, automaticamente o plugin fez essa conversão, tá? Mas se eu for utilizar uma variável diferente da que eu configurei lá, eu tenho que fazer esse mesmo processo. Eu vou criar um novo atributo aqui e transformar esse campo de texto em campo numérico, mantendo os mesmos valores. E aí, como a gente faz essa conversão? Eu posso, seguindo aqui o raciocínio lá do plugin, que ele criou um novo atributo. Eu posso abrir a edição aqui da minha camada, adicionar um novo campo, clico aqui em novo campo, e aí vou colocar agora, vamos fazer com a variável 003. Vou colocar aqui categoria V003. Pronto, só para identificar. E aqui eu vou colocar número inteiro, porque a variável 003 está trabalhando com o número inteiro. Beleza? Eu vou manter o comprimento de 10, dou OK. Só que aí ele criou, observe que ele criou um campo, ele criou um atributo vazio, tá? Então eu vou aqui agora na minha calculadora de campo, tá vendo? Abrir calculadora de campo, venho aqui em atualizar um campo existente, vou marcar essa opção aqui. Vou selecionar qual é o campo que eu quero atualizar, é o categoria V003.
E aqui eu vou dizer que esse campo ele vai ser igual ao valor, vem aqui em campos e valores, eu quero que ele seja igual ao campo V003, que os valores desse atributo sejam os mesmos valores do meu atributo V003, beleza? Dou 2 cliques aqui, ele já carregou. Aqui ele está mostrando a pré-visualização, tá vendo que ele está trazendo o valor daquele atributo para cá. Dou um OK e aqui ele já atualizou. Só que aqui agora eu tenho um campo numérico, certo? Então se eu for lá na simbologia agora, deixa eu salvar aqui, save. Se eu for aqui agora lá na simbologia, propriedade, simbologia, eu consigo aqui agora criar uma categoria, uma simbologia graduada a partir do campo categoria V003. Né? Observe que as outras variáveis nem aparecem aqui, porque elas são campos do tipo texto. Então eu crio aqui categoria V003, vou mandar classificar, ele atualizou aqui com os valores da variável, do campo categoria V003, aplico. Pronto, tá aqui a nossa simbologia a partir agora do nosso novo atributo V003, categoria V003, beleza? Então, esse é o processozinho aí que a gente pode fazer depois que acessar esses dados do censo. Lembrando que a camada que a gente carrega direto do plugin, ela é uma camada provisória, certo? Então, sempre que eu tiver esse símbolozinho aqui em qualquer camada no QGIS resultante de algum processamento, ou de alguma carga de algum plugin, de qualquer coisa, apareceu esse símbolozinho aqui, está indicando que essa camada é uma camada temporária. Isso significa dizer, se eu fechar aqui agora o nosso projeto, antes de converter isso aqui, eu vou perder essa informação. Então eu dou um clique aqui, posso clicar em cima do símbolozinho, ele vai abrir essa janela aqui, e aí eu posso salvar em definitivo essa minha camada. Aí eu posso escolher o formato. Salvar aqui em Shapefile, defino aqui o nome, depois que eu definir o nome e tal, vai habilitar aqui o OK, basta dar um OK, ele vai salvar esse shape de forma definitiva no seu computador, beleza? Bom, a gente fica por aqui, era isso que eu queria mostrar para vocês do plugin IBGE Censo, espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham gostado do vídeo, agradeço por terem ficado até aqui, não se esqueçam, se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, clica no botão inscrever-se aqui agora e já se inscreve e dá essa força para a gente aqui, para a gente continuar trazendo conteúdos aqui para o canal. Beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.